Olá a todos, sejam bem-vindos ao podcast Ambiente-se, produzido por alunos da primeira série do ensino médio do Colégio Martinus, em Curitiba, Paraná. Eu sou a professora Marina Krasniak, professora mediadora desse projeto, e hoje vamos falar um pouco sobre o surgimento e desenvolvimento do mesmo. Então, sobre o podcast, né, o que é esse trabalho? Eu ministro uma disciplina, né, de um itinerário formativo chamado Ambiente-se, que é uma disciplina que fala sobre meio ambiente. E eu quis fazer algo diferente, né? Em vez de só falar sobre meio ambiente, eu quis que os alunos mesmos produzissem materiais relacionados a temas, né, ambientais. Então, os alunos foram divididos em grupos e cada grupo elaborou aí um episódio, né, desse podcast que a gente está lançando agora, com um tema diferente. Esse trabalho valeu como nota, claro, da disciplina, né? E também serve como uma maneira de divulgar esses dados, né? Então, eles estão aplicando na prática, de forma ativa, tudo que já vem sido aprendido há tempos, né? Relacionado ao meio ambiente na sua jornada escolar, além de fazer todo o trabalho de pesquisa, de informações, levantamento de dados que eles fizeram. O objetivo principal, como eu disse, é informar a comunidade escolar e trazer luz sobre diversos assuntos relacionados ao meio ambiente de forma mais descontraída e dinâmica, com o conteúdo produzido pelos alunos. Durante o desenvolvimento do roteiro, eu consegui notar, como mediadora ali, o quanto os alunos se engajaram, né, para fazer esse trabalho, os alunos da primeira série, que escolheram, né, é um itinerário que é escolhido pelos alunos, quanto eles se engajaram para produzir algo de qualidade. Alguns materiais eu disponibilizei, mas a maioria, né, eles foram atrás dos dados e o formato de cada episódio, eles mesmos que idealizaram e tudo mais. Foi muito legal acompanhar esse processo deles, né, considerando que é o primeiro trabalho nesse formato que eles fazem. E foi uma responsabilidade grande para eles produzir esse material e o resultado foi bastante satisfatório, foi muito legal, né? Eles ultrapassaram várias barreiras, como a famosa timidez da adolescência e também a falta de experiência nesse tipo de formato. Vale lembrar que o Colégio Martinus preza muito pela conservação ambiental. Isso vai desde a sala de aula até fora dela. Por exemplo, esse ano foi implementado o sistema de captação de energia solar para abastecer a unidade centro. Isso, por si só, já reduz muito a emissão de gases do efeito estufa, pois é uma forma de energia limpa e renovável. Também são feitos diversos trabalhos e projetos em todos os níveis de ensino relacionados ao tema. Falando nisso, agora a gente vai falar um pouco sobre um desses projetos que surgiu em parceria do itinerário que eu ministrei com um projeto social que é dirigido pelo pastor Jorge. Essa ideia, ela surgiu durante a semana pedagógica desse ano, né, enquanto a gente falava da importância de construir correlações entre áreas do conhecimento e colaborar, né, para que os alunos percebam que, na verdade, tudo é uma coisa só e tudo está relacionado entre si. O pastor mencionou isso, na verdade, numa de suas falas, né, sobre como tudo isso está conectado, e aí surgiu a ideia de unir o projeto social com o tema do itinerário, que fala sobre sociodiversidade e a importância da participação popular na construção de práticas mais sustentáveis. Pois deve partir de nós essa iniciativa para que ela seja levada a outras esferas da sociedade, como autoridades e instituições maiores. A ideia foi bem simples e não parece tão inovadora, mas tudo muda de acordo com como se aborda essa questão. Basicamente, a escola inteira envolveu-se na coleta de materiais plásticos recicláveis e posterior doação desses materiais para uma cooperativa de reciclagem. Antes de explicar um pouco mais sobre o projeto, que o pastor Jorge vai fazer isso, eu vou trazer aqui alguns dados sobre o plástico, que não é muita novidade, né? Isso de que é um problema ambiental da sociedade moderna e necessita de soluções urgentes. Então, segundo dados da Global Plastic Outlook, Economic Drivers, Environment Impacts and Policy Options, né, que é um relatório chamado Perspectivas Globais do Plástico, Impulsionadores Econômicos, Impactos Ambientais e Opções de Políticas. Esse relatório tem 200 páginas e foi lançado em fevereiro de 2022 pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE.
E foi considerado o primeiro grande relatório que abrange o ciclo global da cadeia dos plásticos. Segundo esse relatório, foram 460 milhões de toneladas de plástico produzidas em 2009. Isso equivale ao peso de 45.500 torres Eiffel, sendo que a maior parte disso se transforma em resíduo plástico, ou microplástico, né? Apenas 9% desse volume foi reciclado adequadamente. Quase metade dos resíduos é produzido em países ricos. E plásticos são responsáveis por 3,4% das emissões de gases do efeito estufa. Alguns dados sobre o plástico, né, bastante chocantes, é que leva, em média, como não tem um organismo natural que faça a degradação desse plástico, leva, em média, aí, dependendo do tipo do plástico, uns 400 anos para que ele se decomponha no meio ambiente, dependendo das condições desse ambiente. 8 milhões de toneladas é a quantidade de plástico descartada em nossos oceanos por ano. 8 milhões de toneladas em um ano. 91% é a porcentagem de plástico que deixamos de reciclar nesses últimos 65 anos. 15% é a estimativa de espécies marinhas em extinção por causa da poluição plástica. 15% das espécies marinhas. 1 milhão é o número de garrafas de plástico compradas a cada minuto no mundo. Então, em 1 minuto, é 1 milhão de garrafas plásticas. É muita coisa, gente. 12 milhões de toneladas é a quantidade de plástico a ser descartada no meio ambiente até 2050, caso o consumo não seja reduzido. É um número também alarmante. 100 mil é o número de animais marinhos que morrem todos os anos por ingestão de plástico, né, uma estimativa. E 500 bilhões é o número de sacolas plásticas descartáveis utilizadas no mundo por ano. 500 bilhões. A geração de resíduos, por sua vez, mais que dobrou de 2000 para 2019, chegando a 350 milhões de toneladas. Quase 2/3 são gerados em plásticos com vida útil inferior a 5 anos. Deste volume, 40% são embalagens, 12% são bens de consumo e 11% roupas e têxteis. Em 2020, durante a pandemia, 1,56 bilhão de máscaras foram jogadas nos oceanos, segundo as estimativas. O relatório que eu citei acima traz sugestões de melhoria, como investimentos de novos materiais e produtos, redução na produção do lixo e uma melhor gestão dos resíduos. Vale lembrar que o plástico é produzido a partir do petróleo e que plásticos que foram usados apenas uma vez podem ser reciclados ao invés de consumir mais plásticos e utilizar esse combustível, que é uma fonte não renovável, né? Para explicar melhor como funcionou a campanha do projeto social, agora o pastor Jorge vai falar um pouquinho, que esteve à frente, né, desse projeto socioambiental, para falar como foi o desenvolvimento aí dessa iniciativa. Então, bem-vindo, pastor Jorge, obrigada. Professora Marina, muito obrigado por essa oportunidade de estar aqui falando a respeito do projeto. Funcionou da seguinte forma: a gente chamou voluntários, alunos voluntários, e eles estão aqui, inclusive, acompanhando a nossa conversa. E então foi feito um desafio a eles, que é de fazer essa campanha de captação de matéria plástica que eles produziam nas suas residências. Mas não foi só isso. Nós também fizemos uma visita, digamos assim, remota, a alguns projetos sociais voltados à preservação da natureza. Então foi também um momento que foi marcante na nossa caminhada. Então não foi só em si a coleta do material, mas também essa visita a uns projetos sociais que a gente encontrou na internet, relacionado à água, relacionado ao carbono e a uma série de projetos que estão voltados à preservação do ambiente. Então teve o nosso projeto. Eu estou falando que teve porque está encerrando agora essa etapa do projeto social.
Então teve esses dois momentos, o momento da campanha de levantar os produtos e também a visita aos projetos. Muito bem, e o projeto ele estava fundamentado nesses dados que justamente, professor, você levantou aí, esses dados que são alarmantes com relação ao material plástico que fica no nosso ambiente. Agora, também tem uma fundamentação bíblica, professora, que é dois textos bíblicos, um do Novo Testamento, que fala a respeito de uma das cartas de Pedro, onde ele fala assim: olha, os seres humanos, eles são administradores da criação. E eu peguei esse conceito de administradores do meio ambiente. Então, para chamar a atenção da equipe de voluntários e para chamar a atenção da escola de que, de fato, os seres humanos não estão aí para destruir o ambiente, mas o ser humano está aí para administrar, para cuidar do meio ambiente. Então, esse foi uma das passagens bíblicas, digamos assim, que motivou a nossa campanha. E o outro, eu fiz questão também de destacar 2 ou 3 vezes para os voluntários que o conceito de criação, o conceito que fala a respeito do relato da criação lá em Gênesis, não se contrapõe à ciência, certo? Então, o fato de que os cristãos e os judeus, eles professam que Deus criou um universo, Deus criou a natureza em 7 dias, isso não significa que se contrapõe às propostas científicas com relação à formação do mundo, do universo, mas é uma confissão de fé. Então, portanto, a ideia do criacionismo, ela não se opõe à ciência e ao conhecimento, e isto também foi como um elemento de justificativa do nosso projeto. Muito legal, pastor, muito legal. E é essa conexão que a gente estava buscando, né? Quando a gente teve a ideia de ir além, né, das caixinhas das disciplinas, e para que eles entendam que tudo está realmente muito conectado. Bom, eu vou chamar aqui agora a Amanda, que ela é a presidente do Instituto Green Revolution, para falar um pouco sobre como foi, né, a participação do Martinus com a coleta de materiais e mais também sobre o Instituto em si, as iniciativas que ele faz para atuar, né, nesse problema do plástico. Então, muito obrigada por aceitar o convite, Amanda, e por estar aqui colaborando com a gente. Com certeza vai ser muito interessante, né, muito produtiva as suas contribuições. E é isso, então, bem-vinda e a palavra é sua. Muito obrigada pelo convite também, primeiramente o pastor, vocês aí que entraram em contato, né? Bom, quando a gente sempre recebe algum convite relacionado à reciclagem, à educação ambiental, que tem jovens envolvidos, isso é muito interessante para analisar o comportamento cognitivo dessas crianças e adolescentes, né, que se interessam por isso. Por que eu falo isso? Fazem 2 anos que a gente se encontra como instituto, desenvolvendo atividade de educação ambiental. E com essa virada tecnológica aí de TikTok e interações que tiram realmente a atenção das crianças e dos adolescentes para o mundo real, que eu falo que é o contato com a natureza, prática de yoga, uma caminhada ao parque, enfim, até uma reciclagem, né? Quando a gente aborda educação ambiental, a gente fala isso. Mas com essa virada tecnológica, a gente teve um elevado nível de consumo por uma pouca consciência na destinação final de tudo aquilo que a gente consome. Então, hoje, os jovens adolescentes, eles estão preocupados em trocar de iPhone do que saber para onde vai uma tampinha plástica, um resíduo desse tipo. Então, nós somos da Green Revolution
e a gente atende 3 comunidades aqui em Curitiba, no SIC, o Caximba e o Parolim. Então, a gente lida com pessoas em extrema vulnerabilidade e pobreza. E, representando o terceiro setor, a gente traz um pouquinho desse gostinho de experiência, possibilitando com que as pessoas façam esse tipo de voluntariado dentro do Instituto ou em parceria conosco também, para as pessoas entenderem como que funciona a vida fora da bolha, fora da realidade. Então, eu, trabalho com o público jovem realmente para causar esse impacto, para mostrar que a vida não é só bala fine, não é só leite ninho, não é só iPhone, que a vida vai muito além de uma realidade disso, e que quando a gente tem uma consciência de fazer isso dentro da nossa casa, de dentro para fora, né? A nossa casa é o nosso coração. Então, quando a gente tem um insight disso, a gente se conecta verdadeiramente com o divino, porque a gente começa a olhar os detalhes. E é na simplicidade que existe aquela delicadeza e aquilo que é essencial para a nossa vida. Então, quando a gente começa a entender isso, uma simples tampinha que, ao invés de você jogar no chão ou jogar no lixo, você começa a separar dentro da sua casa, dentro de uma instituição, como o colégio fez, isso é extremamente diferencial, não só para o meio ambiente, mas para todo mundo que está engajado nisso, para todo mundo que se mobiliza, porque dentro do padrão do desenvolvimento cognitivo, do 0 aos 9 anos de idade, a gente tem uma formação de caráter. E depois disso, a gente só vai ajustando de acordo com a nossa evolução de idade, a nossa evolução como pessoa. E, com certeza, eu acredito que com essa movimentação, foram mais de 50 quilos de resíduos que foi destinado do Colégio Martinus para a gente. Com certeza isso faz total diferença para as crianças que a gente atende nas favelas aqui de Curitiba, para as associações de catadores que estão engajados com a gente nessa, e também com o meio ambiente, né? Porque se a gente fala de 50 quilos hoje, a queda do material plástico pela bolsa, por essa questão de consumo também, ela, dentro do padrão da reciclagem, ela teve uma queda de 80 centavos. Então, de 2,20 caiu 80 centavos, e isso é muito para quem vive disso. Então, o nosso instituto, ele realmente dá um olhar para esse tipo de resíduos, como cartelas de remédio, plásticos, tampinhas, esponjas de cozinha, canetas, os brinquedos Hasbro, justamente porque o processo de reciclagem desses materiais, eles são muito difíceis e é muito pouco. Então, por exemplo, a gente trabalha aí 40 horas, 30, 60 horas na semana para ter um bom salário no final do mês para a gente conseguir viver. E tem gente que sobrevive de material reciclado e que depende de uma linha de padrão de valores para ter o que comer dentro de casa. Então, ela não tem um salário fixo, porque é uma variável ali. Então, é muito importante que a gente evite ao máximo possível o número de resíduos que a gente vai estar destinando incorretamente. Isso vai de roupa, sapato, do desodorante que tu usa, da maquiagem que você passa no seu rosto. Para onde vai a embalagem depois? Para uma pilha que você consome para o carregador do teu videogame, para uma lâmpada que queima na sua casa. Então, isso vai para tudo. E quando a gente desperta a nossa consciência em pequenas coisas, a gente começa a observar o mundo de uma outra forma. Então, a gente impacta dessa forma presencialmente, a gente faz essas gincanas, porque é muito legal olhar a interação dos jovens. Inclusive, gostaria de parabenizar todos vocês que estão aqui, que participaram disso. A ajuda de vocês é muito importante, porque esses 50 quilos de tampinhas e de resíduos que foram arrecadados para a gente, final do ano se tornarão refeições para 450 famílias que a gente atende. Para crianças que têm 13, 14 anos e não sabem escrever e não sabem ler. E provavelmente essa seja a idade deles, 15, 14 anos, né? Então, tem pessoas que têm a idade de vocês e não sabem escrever o próprio nome. Então, com certeza, esse engajamento vai fazer total diferença para a gente. Muito obrigada. Amanda, muito obrigada. Foi muito legal a sua fala, né? A gente fica muito feliz com isso, de ter feito um pouco, né, do alto do nosso
nossa posição de privilégio, que estamos aqui no Colégio Martinus, né, de alguma forma impactar aí a sociedade de forma positiva e plantar sementinhas, né, porque essa foi a ideia inicial do projeto, plantar a semente para que em casa comece a se questionar e fazer a destinação correta desses materiais, que parece algo insignificante, mas no fim das contas não é, né? Inclusive, tampinhas plásticas é um dos materiais mais encontrados no oceano. Além dos microplásticos, as tampinhas é onde mais se encontra. É absurdo, nas praias e no oceano. Mas esse é meu recado. E para quem tiver interesse aí em conhecer o nosso trabalho, em conhecer o projeto também, a gente está no Instagram como Green Revolution BR, de Brasil, né? E a gente está ali, só seguir a gente para conhecer o nosso trabalho. Para quem quiser e tiver interesse também em fazer essa destinação dos resíduos para a gente, é só entrar em contato, que vocês vão ser muito bem recebidos pela nossa equipe. Então é isso. Pastor Jorge, quer falar mais alguma coisa? Eu queria, então, também cumprimentar a Amanda pelo trabalho dela, pela iniciativa, pela liderança dela. E nós fizemos uma contagem diferente, agora que você estava falando. No peso, nós contamos por unidade e nos atrapalhamos nesse processo aí. Mas você nos falou, Amanda, a respeito desses valores, por quilo, então. 800, quanto que é o quilo do material? Basicamente, a tampinha são, para você ter 1 quilo, são 1.000 tampinhas. 1.000 tampinhas vai valer R$1, R$1,20, dependendo. Para você passar ele para frente, por um bom preço, você tem que ter, no mínimo, 500, 600, 700 quilos. Então, é bastante coisa. Sem contar com a variante do preço, porque início do ano, quando tá calor, assim, é bem louco isso, né? Mas quando tá calor, início do ano ele tava R$2,20, agora teve uma queda muito absurda, assim, foi caindo de 10 centavos, daí caiu 30, daí caiu mais 10, e é bem complicado. E você sabe explicar como é que funciona o mercado esse? Tem empresas que compram, como é que funciona esse mercado de material? Bom, aqui em Curitiba, a coleta seletiva funciona, a prefeitura pega e faz a coleta. O que é exigido dentro do plano de gerenciamento de resíduos, né, da política nacional, é que empresas, grandes geradoras ou geradoras, tenham a própria empresa que faça a coleta desses materiais. Chegando nas cooperativas ou nas associações de catadores, que aqui tem um projeto Eco Cidadão, que é bem bacana, esses materiais são triados. Então, dentro do plástico, eles separam por papéis do filme, isopor, PET, PAD, que é aquele que boa, enfim, de material químico, o PS, que é esses copinhos plásticos que a gente recicla. E cada tipo de plástico, desde o isopor, enfim, tem um valor. Então, 1 quilo de esponja hoje é 1 centavo. Eles não reciclam isso e destinam para mim, porque para eles não tem lógica ter um volume grande para um valor pequeno. O PET, antigamente, valia R$5, R$6 o quilo. Hoje está valendo R$2, R$1,50. Então, depende muito e acontece essas quedas. Então, eles fazem essa triagem e, na hora de vender, eles vendem para algumas empresas. Aqui tem a Recitotal, tem a Plush, que compra papelão e papel, tem a CLS, que compra os tipos de plástico, né? Então, tem várias empresas que fazem isso. O que impacta dentro do mercado econômico da reciclagem, esse borogodó todo que acontece dentro disso. É bem complicado. As empresas compram, vendem por um outro preço maior.
Então, eles superfaturam, eles transformam em matéria-prima novamente esses materiais, e superfaturam em cima dos materiais que eles vendem. Se tem uma queda na bolsa ou tem algum assunto importante lá em cima, né, na bolsa de valores do real aqui no nosso Brasil, do dólar, enfim, é tudo linkado. Então, algumas empresas param de produzir. As empresas as quais compram essa matéria-prima das empresas que reciclam, que compram das associações e das cooperativas, que geralmente são nas favelas. Então, a empresa que superfaturava vendendo a matéria-prima para outra empresa já não vai superfaturar, porque o volume que saía antigamente não vai ser o mesmo que está saindo agora, por conta da queda da Bolsa de Valores, que a empresa que gera o nosso produto consumidor transforma. Então, a empresa, pela queda na bolsa, pela falta de produção, afeta uma outra empresa que recicla e afeta, consequentemente, as famílias que realmente colocam a mão na massa separando o resíduo lá. Então, é uma cadeia bem... Um afeta, mas para ele ali em cima, esse que teve a queda de bolsa de valores, ele não vai produzir tanto quanto como antigamente, né? Porém, ele vai continuar produzindo. Então, ele vai ter um lucro, porque o produto dele final vai ser o mesmo valor. Ou ele pode ainda até monetizar ainda mais em cima, colocar um valor ainda mais em cima do produto que ele vai estar vendendo. Agora, já as cooperativas e as associações são as que mais sofrem, porque elas sofrem um impacto. Eles estão vendendo um produto lá que vai gerar um lucro mensal para eles de 100, 150, 200, 300 mil, dependendo do produto que tu fala. E as cooperativas, elas vivem com 50 mil para dividir em 23, 24 pessoas no mês. Então, vocês entendem a diferença, é bem complicado. Então, significa que essas pessoas de baixo poder aquisitivo sofrem consequências de um mercado financeiro, sofrem uma consequência direta do mercado financeiro mundial, inclusive. Sim. Ontem mesmo o dólar aumentou, né? Ele teve tá evoluindo bastante aí na Ibovespa. Porém, o que acontece? Até aumentar o preço do produto de novo para essas associações, ele já pode ter caído de volta. Então, diretamente pelo custo, né, pelo pouco que eles têm ali dentro das associações, eles são os que mais sofrem. Sofrem não só com a queda e a alta da bolsa, mas também sofrem principalmente porque a maior parte do caminhão de lixo comum que recolhe aqui no nosso Curitiba, eles têm capacidade de 2 toneladas. Para os alunos de primeiro ano, aí, 70% de 2 toneladas é o peso de material reciclado que vai para o aterro da Fazenda Rio Grande. Todos os dias. Agora você pega várias frotas. E isso também, porque eles não estão nem aí, eles vão e recolhem. Eles são coagidos pelas outras pessoas em recolher. Tem pessoas que não separam lixo, então a gente lida com vários estados comportamentais das pessoas que afetam famílias, e muitas famílias que sobrevivem disso. Todo esse material poderia estar indo para as cooperativas, né? E aí se teria um pouco mais de lucratividade, né? De rentabilidade, né? Nessas iniciativas. Tá, e a importância de projetos como esse que a gente fez aqui se expandirem aí em várias esferas da sociedade, né? A importância de dentro de casa também a gente conscientizar nisso daí. E de pouquinho em pouquinho, né? A gente faz bastante. É isto? Mais alguma coisa? Não, mais uma vez agradecer à professora Marina e também agradecer aos voluntários do projeto social. Valeu, foi uma experiência muito, muito marcante. Essa nossa experiência aí, pensando e agindo concretamente em favor do meio ambiente. E de tabela, ou principalmente em favor das pessoas menos favorecidas. Todos nós, todos vocês estão de parabéns. Obrigado pelo apoio também.
E acompanhe os próximos episódios do podcast Ambiente-se, que foram produzidos pelos alunos, né? Totalmente por eles, editado por eles, tudo foi feito por eles, que contam com temas como a poluição da atmosfera, a poluição dos oceanos, a indústria têxtil, as fontes de energia renováveis e não renováveis, a sustentabilidade junto com o desenvolvimento tecnológico. Então, são temas bem interessantes aí, que eu espero que seja proveitoso aí para a divulgação desse tema, que é óbvio que todo mundo sabe que é importante e que nunca é demais a gente falar sobre. É isso, muito obrigada e até!